Os escudos e logotipos de futebol estão mudando de maneira interessante. E quando digo interessante, quero dizer incrivelmente entediantes. Muitos clubes, em todos os níveis do jogo, passaram por rebrandings durante o século XXI. Curiosamente, muitas dessas mudanças parecem ter um monte de coisas em comum. Manchester City foi adquirido pelo grupo Abu Dhabi United em 2008 e adotou um novo escudo em 2016. O escudo anterior, utilizado de 1997 a 2016, apresentava uma águia, estrelas decorativas e o lema Superbia em Proelio, orgulho na batalha. O novo design simplificou a aparência. Bristol City, um clube da Championship, teve um escudo baseado no brasão da cidade de Bristol desde 1994 até 2019. O novo escudo é mais redondo e minimalista, destacando apenas as cores e um ícone estilizado de um pássaro. Yeovil Town, outro exemplo recente, anunciou que irá abandonar seu escudo atual no final desta temporada. O novo design parece uma imagem genérica, com o nome do clube escrito em uma fonte comum. A tendência de simplificar os escudos não se limita aos clubes. A Premier League mudou seu logo em 2016, assim como a La Liga. Os logotipos da Copa do Mundo também evoluíram para designs mais simples ao longo dos anos. Alguns rebrandings foram tão mal recebidos pelos fãs que os clubes foram forçados a recuar. O escudo do Everton de 2013 a 2014, o rebranding do Hull City em 2014, quando tentaram mudar o nome do clube para Hull Tigers, e o design do Leeds United em 2018 são exemplos notáveis. O que está acontecendo? Por que tantos clubes e seleções nacionais estão passando por rebrandings? Por que todos esses rebrandings parecem tão semelhantes? E por que a iconografia do futebol está se tornando tão monótona e tediosa? Originalmente, um escudo era apenas um logo que representava um time e era colocado na frente de suas camisas. Mas, nos dias de hoje, os escudos são usados em uma infinidade de produtos e lugares. Eles se tornaram um elemento fundamental na identidade visual dos clubes. Até o século XX, os escudos dos clubes eram frequentemente baseados nos brasões das cidades ou vilas de origem. Por exemplo, o primeiro escudo do FC Barcelona era uma réplica direta do brasão da cidade de Barcelona. Conforme os clubes começaram a desenvolver suas próprias identidades, vimos uma diversidade enorme nos designs dos escudos. Eles foram influenciados por movimentos artísticos, como o Arte Nouveau, o Art Deco e o estilo tipográfico internacional. Juventus e Inter de Milão, grandes clubes italianos, também simplificaram seus designs. Clubes como Valência e Hellas Verona também optaram por designs mais simples. No Major League Soccer, a obsessão com rebrandings também é evidente. O Chicago Fire mudou seu logo em 2019 e novamente em 2021. O Columbus Crew passou por 4 logos diferentes em apenas 7 anos. Nos anos 70 e 80, os escudos tornaram-se mais abstratos e focados no aspecto atlético. O exemplo mais icônico é o escudo do Leeds United conhecido como Smile, que é uma interpretação abstrata das letras LU. Durante os anos 90, houve um retorno à tradição. Muitos clubes voltaram a utilizar escudos que lembravam seus designs originais ou adotaram designs mais ornamentados. A virada do século trouxe uma onda de minimalismo. Os clubes começaram a optar por designs mais simples, sem muitos detalhes ou cores. Esse movimento de simplificação reflete a tendência global de design corporativo. O mundo do futebol está passando por uma transformação significativa no design de seus escudos e logotipos. Enquanto alguns fãs lamentam a perda de detalhes e significados tradicionais, outros celebram a modernização e a simplificação dos designs. Independentemente de como você se sente em relação a essas mudanças, é claro que os escudos de futebol continuarão a evoluir à medida que o esporte e a cultura do design avançam juntos no século XXI. Quando pensamos em rebranding, seja de grandes marcas como Burger King e Warner Brothers ou clubes de futebol como Brentford e Juventus, percebemos uma tendência comum: a simplificação. Em todos esses casos, há um movimento para reduzir detalhes, simplificar o design central, diminuir o número de cores e criar uma iconografia mais facilmente reconhecível. O rebranding, especialmente em clubes de futebol, é um processo delicado. Isso porque os torcedores têm uma conexão emocional muito forte com seus clubes e o escudo que os representa. Ao contrário de marcas como Burger King ou Warner Brothers, onde as mudanças são geralmente aceitas sem grande resistência, no futebol a história é diferente. No entanto, é importante ressaltar que, para os proprietários dos clubes, o futebol não é muito diferente de qualquer outra marca comercial.
Isso é evidente na Bundesliga, na Alemanha, onde a regra 50+1 garante que os fãs tenham mais autoridade sobre as decisões corporativas dos clubes. Como resultado, vemos menos rebrandings na Bundesliga em comparação com ligas em países como Inglaterra, Itália e França. Em geral, os clubes, mesmo aqueles com propriedade predominantemente de fãs, têm mantido uma identidade forte em seus logotipos. No entanto, a tendência atual de simplificar e modernizar os escudos está se tornando cada vez mais prevalente. Um exemplo notável é o Arsenal, que em 2002, após ganhar um título da Premier League e a FA Cup, mudou radicalmente seu escudo. O escudo anterior, que tinha detalhes ornamentados, foi substituído por algo muito mais simples. De acordo com Dave Harrison, que trabalhou na criação do novo escudo, a ideia era criar algo mais fácil de identificar, assim como o tique da Nike. O mundo dos esportes também está seguindo a tendência de simplificar seus logotipos e escudos. Grandes marcas esportivas como Nike, Adidas e Puma têm logotipos que são imediatamente reconhecíveis. No entanto, muitos clubes estão adotando uma abordagem semelhante, buscando uma identidade mais simples e facilmente reconhecível. Em 2017, a Juventus fez um rebranding caro e de alto perfil, abandonando um logotipo que havia sido sinônimo do clube por mais de 100 anos. O novo design, que apresenta simplesmente a letra J, foi muito controverso entre os fãs. No entanto, apesar da rejeição dos torcedores, o rebranding foi bem sucedido comercialmente, com a receita comercial da Juventus mais do que dobrando desde então. O merchandising tornou-se uma parte vital da receita dos clubes de futebol. Em vez de se concentrarem apenas em camisas de réplica, os clubes agora estão estampando seus logotipos em uma ampla variedade de produtos, desde bonés até garrafas de água. Seguindo a tendência de rebranding dos clubes para marcar o início de uma nova era, o West Ham mudou seu escudo em 2016. A mudança ocorreu quando o clube se mudou do Upton Park para o Estádio Olímpico de Londres. Em um movimento de minimalismo, o escudo foi simplificado, mas com uma peculiaridade: a adição da palavra London, mesmo que o nome do clube nunca tenha incluído essa referência. O objetivo da mudança parece ser claro: posicionar o West Ham como o clube londrino por excelência. Isso se dá em um contexto em que, ao contrário de outras grandes cidades como Paris, Nova York e Madrid, Londres não tem um clube profissional com o nome London em sua denominação. No entanto, é válido questionar o sucesso dessa estratégia. Será que o West Ham conseguiu se estabelecer como o clube de Londres à frente de Arsenal, Spurs ou Chelsea? É difícil avaliar a eficácia dessa tentativa. Hoje em dia, não basta apenas pensar na marcação nos produtos físicos. A presença online é fundamental. Os escudos dos clubes estão em toda parte, em tabelas de classificação, buscas no Google, videogames, sites de notícias e nas redes sociais. Isso levou muitos clubes a adotarem logos circulares, que são mais fáceis de serem usados como avatares e fotos de perfil nas redes sociais. A simplificação dos designs, com menos cores e detalhes, também facilita a adaptação dos logos para o ambiente online. Muitos clubes agora têm versões em preto e branco de seus logos, o que os torna mais versáteis para diferentes usos. Outro fator que influencia o design dos logos é o custo de produção. Logos mais simples e com menos cores são mais baratos de serem produzidos em grande escala, o que aumenta a margem de lucro para os clubes. Embora algumas marcas tenham pressionado os clubes a simplificarem seus logos por razões econômicas, hoje em dia o custo adicional para os grandes clubes é mínimo. Apesar de muitos dos novos logos parecerem corporativos e sem alma, muitos são baseados em designs antigos. Por exemplo, o novo escudo do Manchester City é semelhante ao usado entre 1972 e 1997. O problema não está necessariamente nos logos em si, mas na uniformidade e falta de singularidade entre eles. Um exemplo é a semelhança entre os logos dos clubes pertencentes ao City Football Group, o maior e mais poderoso modelo de propriedade multiclube do mundo. Embora cada logo individualmente possa ser aceitável, saber que todos são controlados pelo mesmo grupo corporativo tira a autenticidade e a ressonância que o futebol uma vez teve.